Hoje, o nosso assunto no InstoCast é sobre as terapias integrativas, a bioenergética, a física quântica, a arte-terapia, essa mistura de tantos assuntos interessantes. Ela tem tantas formações que é uma honra para o Insto ter aqui no InstoCast a terapeuta Patrícia Carvalho. Seja bem-vinda, Pati. Ai, Patrícia, muito obrigada. Super feliz de estar aqui e poder contribuir de uma certa forma, né, com as pessoas que estão ouvindo e que querem algumas informações sobre esse mundo que eu amo tanto. Muito obrigada sempre pela sua entrega, pela sua verdade, e estar aqui no Instituto Instu, para o Instu é uma honra tê-la aqui, por ser uma terapeuta que faz acontecer. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua jornada, conta um pouquinho pra gente sobre a Patrícia Carvalho. Realmente, como você falou, Patrícia, é uma jornada bem intensa, né? Na verdade, eu acho que como todas as pessoas, eu entrei para as terapias integrativas através da dor. Vamos começar assim, né? Eu passei por um processo assim bem difícil, em que eu tive que fazer muitas mudanças na minha vida. E minha filha, quando nós mudamos, que eu vim do Rio de Janeiro para cá, começou a fazer arte-terapia. Aí eu já falei, meu Deus do céu, eu me apaixonei por isso, parece que é uma coisa incrível, porque eu vi muitas coisas assim com a minha filha, e resolvi, na época que eu estava lá, a arte-terapeuta dela, que era a Camila Volpe, falou, poxa vida, você não quer trabalhar comigo? E eu era professora, porque na verdade eu sou formada em matemática. Comecei com curso de ciências, depois fiz matemática, fui concursada em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, todos esses lugares que eu vivi, eu fui professora de matemática e passei em todos os concursos. O último que eu estava era no Rio de Janeiro, mas sempre em todos os lugares que eu trabalhava era incrível. Parecia que eu já era consteladora, parecia que eu já era arte-terapeuta, porque tudo que eu fazia era voltado a isso. Então eu convidava os pais, a gente fazia oficinas, a gente convidava o pessoal da SOS Amazonas, a gente fazia projetos na escola, eu me envolvia com a USP, com a PUC, com tudo que você pensar. Quando eu fui para o Rio de Janeiro, foi com a FRJ, porque eu levava os meus alunos, então o tempo todo eu estava inserida em sempre fazer uma coisa diferente, né? Tanto que no Rio de Janeiro, quando eu trabalhei lá no Instituto Benjamin Constant, que é um órgão federal, né? E junto com esse órgão federal tinha o SES, Benjamin Constant, e eu trabalhava com os alunos, né, que tinham deficiências, hoje a gente não fala, que são habilidades, né, especiais, dentro de visão, mental, e eu desenvolvia vários projetos junto com o Instituto Benjamin Constant, inclusive, quando saí de lá, era para ser convidada para ser diretora. E aí aconteceu tanta coisa na minha vida, eu saí e vim para São José do Rio Preto. E aqui em São José do Rio Preto eu comecei essa jornada. Comecei com arte-terapia, depois eu fui buscar outros cursos, desde o Reiki, né, que foi um dos passos que eu fiz. Trabalhei muito tempo também, aí fiz hipnose, fiz radiestesia, fiz terapeuta integrativo, fiz constelação familiar, trabalhei durante uns 8, 9 anos no Instituto Ânima aqui, que aprendi muito com a minha mestra, a professora Karina Rodrigues, que é uma pessoa que eu aprendi demais. E lá eu fazia tudo também. Eu coordenava os cursos, desde a plataforma, desde online. E nessa jornada eu acabei fazendo muitas coisas, né? Fomos para Portugal. Lá em Portugal eu fiz um curso voltado para o sagrado feminino, com a Inês Gaia. Depois fui para a Dinamarca, porque sempre a gente tem um trabalho específico com o professor Neemias Tavares. Ele é brasileiro, mas ele mora na Dinamarca há mais de 50 anos, então eu desenvolvi o BMT, aí fui para lá para passar um tempo, para viver na prática com ele. Então todas essas coisas acabei, e hoje estou aqui, trabalhando hoje no Instu, que na verdade já foi uma época, eu já estava com você, e eu falava, cara, tá faltando alguma coisa para mim. Porque mesmo quando eu estava nesse processo, eu dizia assim, fala, gente, ainda falta alguma coisa. E é muito legal, né? A Paty, ela é interessante você contar um pouquinho da tua jornada,
porque você trabalhou com educação, né, Paty? Muito o tempo tempo. todo. Muito tempo. Então, assim, muitos alunos, então, passou por institutos incríveis, no Rio e depois Salvador, e as pessoas não conhecem muito da nossa história pessoal, e eu acho que isso esse mundo da acadêmico, esse mundo da educação, foi o caminho principal da tua jornada. E chega aqui, você entra para um caminho incrível de autoconhecimento, né? É mesmo. E o universo te leva para lugares que você, então, nunca tinha permeado, e com pessoas incríveis, né, aqui da nossa cidade, e depois a Europa. Lá, e dentro desse processo, né, dessas especialidades todas que você citou, que você tem, o que realmente tocou mesmo a sua alma, né? Você estava contando do teu processo, mas dentro do universo, parar a Patrícia Carvalho e falar, agora você vai para São José do Rio Preto. Você já conhecia aqui? Você é da região? Como é? Minha mãe morava aqui, e quando eu fui criada numa cidadezinha do interior aqui que se chama Guaraci. E desde que eu morava em Guaraci, eu era rebelde mesmo, gente. Eu falava, gente, eu não nasci para morar em cidade pequena, eu tenho que ir para fora, né? Aquela inquietação, eu vou para São Paulo, eu vou para São Paulo. Tanto que a minha formação mesmo, quando eu fui fazer vestibular, eu queria escolher São Paulo, porque eu queria ir para São Paulo. São Paulo era o lugar que eu tinha que morar. E foi muito interessante que quando eu fui para lá, eu consegui desenvolver tudo o que eu queria. E tanto que hoje é uma cidade que eu amo muito. Todo mundo fala, você tá louca, eu não gosto de São Paulo, mas eu amo São Paulo, porque foi um projeto assim, sabe, de sonho, que você fala assim, não, eu vou sair daqui e vou para lá. Mas nisso tudo, hoje, se fosse para olhar assim, Patrícia, o que você gosta? Eu gosto muito do trabalho corporal, só que é um trabalho específico. Eu não gosto de fazer tudo uma coisa só, eu não gosto de ficar... Eu acho que Você gosta de ser terapeuta integrativa. Exatamente, eu gosto de ser terapeuta integrativo. E é muito legal, porque todo mundo fala, o que é ser terapeuta integrativo? No Ministério da Saúde do Brasil, são 29 práticas complementares integrativas à saúde, as PICs. As PICs, elas são regulamentadas pela política nacional. Nós temos um documento, tá lá na link da bio lá do Instituto Instu, tá a política nacional, que é um documento para quem acha que existe algum tipo de religião, não, existe um documento que tá lá, é só acessar para você ler, se informar, que as 29 práticas complementares integrativas, aromaterapia, reiki, arte-terapia, dança circular, bioenergética, biodança, acupuntura, reiki, então são 29 nomes, né? E isso que é legal, né, Paty? Nesses 29 nomes, sempre, como um terapeuta integrativo como você, que tem várias ferramentas, várias dessas técnicas regulamentadas aqui no Brasil, tem facilidade de sempre buscar técnicas. Então, por exemplo, vai fazer um tratamento, você vai usar bioenergética, você vai usar aromaterapia, cromoterapia, vai usar as técnicas de terapias integrativas. Então é por isso que é isso que você faz na sua vida, é isso, Paty? Exatamente. E durante muito tempo, né, Patrícia, foi uma das coisas que a gente trabalha muito aqui no Instu, que atualmente estou aqui no Instu, e que eu tenho a honra e tenho o prazer de fazer isso, né, porque às vezes as pessoas ficam, nossa, mas você vai aprender tanta coisa, você vai ficar perdida, você não vai fazer, e uma das coisas que a gente passa aqui é muito forte dentro dos nossos alunos não, fica tranquilo, a gente vai ensinar você a como fazer isso de uma forma... com expertise, eu acho que é isso, né? É óbvio que às vezes a gente tem uma técnica que a gente tem mais carinho, por exemplo, eu amo trabalhar com expressão corporal, com bioenergética, mas eu não deixo de agregar essas outras coisas, né? Então, o que é bem legal, que eu nunca gostei mesmo, eu nunca gostei de fazer sempre as mesmas coisas, fazer tudo igual, então isso me possibilitou começar a olhar para o outro
Porque quando a gente fala de terapias integrativas, nós estamos falando de algo que está integrando, mas cada ser é um ser. Cada pessoa é de um jeito. E quando você tem... Eu digo assim, eu tinha uma professora de constelação que ela dizia assim, que a gente tem uma mochila, né? As PICs são como se fosse, se eu estivesse ali carregando uma mochila, e às vezes eu preciso de uma ferramenta, eu vou lá e acesso aquela ferramenta, porque naquele momento é aquela ferramenta para aquele cliente que eu vou usar. Então eu acho isso fantástico. É muito legal. Para quem é de um tempo mais não muito antigo, né? Não vamos falar assim, mas da década de 90, 80, 90, sabe que é a bolsa do gato Félix, né? É isso, né? Você tira o que você precisa, tem tudo. Ó, é uma bolsa mágica, a gente acha que não tem, a hora que você menos espera, nossa, vai funcionar. E eu acho que isso é fantástico. E eu me identifiquei muito, né? Por quê? Porque eu tenho a possibilidade, né? Porque eu sempre não acreditava durante muito tempo, mas eu comecei a perceber que eu tinha uma habilidade, é uma habilidade que eu tenho, de encontrar, de olhar dentro do outro o que ele tem de melhor. Durante muito tempo foi uma coisa que falava assim, ai, você é muito tonta, você é lá. E aí é muito difícil a gente negar quem a gente é, né? Sim. E eu sempre tive essa habilidade. E hoje eu utilizo essa habilidade como uma ferramenta de trabalho mesmo, né? Quer dizer, se eu consigo olhar para o outro, e eu tenho clientes que às vezes falam para mim, sabe, você me intriga. Eu falo, por que eu te intrigo? Porque você vê em mim uma coisa que eu... não sei, parece que eu ainda não estou vendo. Eu falei, ai, que bom que você está falando isso, que parece que ainda não estou vendo. E aí, conforme vai passando as sessões, ele fala, cara, não é que você tem razão? Eu estou começando a perceber sozinho, mas aí a pessoa vai descobrindo isso sozinho, né? Sim. Que é o mais fantástico dentro da terapia integrativa. Não adianta você ir lá e falar, ó, você é isso. Não. Se você tem habilidade de ver isso em alguém, e você tem habilidade de apontar o caminho, a pessoa vai sozinha. Né? E eu acho que é isso que é o legal das terapias integrativas e que me encanta tanto, né? Poder usar o que eu tenho de habilidade, o dom que eu tenho, como algo útil para o mundo, né? Eu acho que isso é muito legal. Paty, como é uma sessão de terapia integrativa hoje com a Patrícia Carvalho? Vai depender muito. Vai depender muito de como a pessoa vai chegar em mim. Como eu tenho muitas técnicas, uso muitas técnicas, e como eu começo com a arte-terapia, né, uma das primeiras técnicas que minha pós-graduação em arte-terapia me trouxe essa possibilidade, porque um arte-terapeuta, durante muito tempo, ele foi confundido com artesão, né, ou a pessoa pinta e tá de qualquer jeito. Quando você vai mesmo para a formação em arte-terapia, você vai se especializar nisso, você vai começar a identificar que cada técnica que você também aprende dentro da arte-terapia, ela vai ser específica para cada pessoa, para cada emoção, para o que ela está vivendo. Tem gente que gosta de falar, tem gente que não gosta de se expressar. Então, começar com a arte-terapia foi uma coisa muito legal para mim, porque eu consegui identificar isso e, através da arte, também buscar. Então, quando a pessoa chega numa sessão comigo, eu vou identificar primeiro como ela é, o que ela é, a gente vai ter uma anamnese, a gente vai ver, eu vou ver especificamente o que mais ela acredita, né, porque isso é muito importante, a gente ter essa linguagem, porque não adianta eu falar português, a pessoa está falando inglês, eu falar com ela e ela não está entendendo o que eu estou falando, eu preciso entender a linguagem que ela está trazendo para mim, e a gente junto construindo isso, e aí é sempre muito legal. Ai, e muito lindo, porque essa consciência de saber que a arte-terapia, ela é muito mais profunda, né? Nossa, você é pós-graduada em arte-terapia. Não é só fazer um desenho, não é só fazer uma mandala de pintar, que é super bom, é uma forma de meditar, mas é muito mais profundo que isso. Então, um profissional, um terapeuta integrativo, ele estuda muito para isso. Perfeito. Então, e hoje, acho que as pessoas, eu acho que perguntam assim, uma das perguntas que você deve mais escutar. Patrícia, mas eu conheci lá o padre da minha igreja, falou que não pode fazer reiki. O pastor lá da minha igreja falou que não pode, meu Deus, esse negócio de acupuntura, é New Age.
o que você, como terapeuta integrativa em 2026, falaria sobre religião e terapias integrativas? Nossa, Paty, essa é uma pergunta bem profunda mesmo, né? Porque eu venho do mundo das exatas, né? A minha primeira formação é matemática e física, eu sou matemática e física, então tudo para mim tem que ter uma comprovação. Em todo o caminho que eu passei, eu sempre busquei, eu era muito inquieta, né? E eu incomodava às vezes as pessoas, porque eu sempre queria saber cientificamente o que é aquilo, inclusive fazer estudos bíblicos, né? Eu passei por várias religiões para poder conhecer, para poder entender, até inclusive porque eu atendo pessoas de diversas religiões, e isso para mim é muito importante. E dentro da minha visão como pesquisadora, como uma pessoa que olha para uma questão científica, mas também de crenças, né, e de tendo fé, eu busco muito esse lado de respeito com o que o outro tem, mas também hoje de um olhar muito diferente do que eu tinha antes, né? Porque eu sei que muitas vezes, muitas coisas do que eu acreditava antes me fizeram ficar presa, me aprisionaram, não me fizeram ir para outros lugares, e eu consigo ver isso hoje porque eu estudei, porque eu fui buscar, porque eu fui entender o que aquilo significa, né? Que é muito importante, né? Então eu acho que a gente até sempre fala, né? Religião, futebol, política, a gente não discute, mas às vezes é importante a gente falar disso, sim, né? Não discutir por quê? Porque um outro pensa de um jeito e você pensa diferente, e aí vocês vão brigar por conta disso? Não, para mim é muito pelo contrário, né? Eu uso muito o meu lado de matemática, que é, às vezes o que você tem e o que eu tenho, quando a gente soma, pode ficar muito mais, né? Então eu sempre sou muito aberta, sabe, Paty? Com relação a essas coisas, porque elas são importantes, né? Mas é muito legal a gente também ter esse lugar de segurança, sabe? Do que eu acredito, do que é importante para mim, mas não como olha, isso é uma verdade verdadeira, então se é assim, eu vou te atender assim, então você vai ter que ser como eu sou, porque o que eu sou é melhor. Isso para mim não faz sentido hoje, né? Se eu entendo dentro das terapias integrativas que cada ser é de um jeito e que cada um vai atuar de um jeito, eu também tenho esse olhar de que, ok, o que você acredita tá legal, e eu, em alguns momentos, se eu sentir que eu preciso olhar para o meu, eu vou olhar, mas também tá tudo certo, sabe? Então, eu gosto dessa discussão, eu gosto dessa conversa, porque eu acho que ela sempre vai complementar e nunca subtrair. Muito legal, Paty. E é muito importante nessa conversa a gente falar isso, né? Acho que o mais importante é esse resumo. Espiritualidade não é religião, né? E se a gente já sabe o conceito, né, disso, já ajuda bastante, né? E eu acho que a gente precisa conversar. A gente precisa olhar para a ciência, como você falou. Hoje as pesquisas científicas estão aí para comprovar o que está registrado e regulamentado na lei aqui no Brasil. Aqui no Instituto Instu, por exemplo, nós temos aula de ética profissional para terapeutas com um advogado. Então legal. Você não pode falar qualquer coisa aí pela internet, você precisa orar e vigiar, e sim, e principalmente não pode falar que as terapias integrativas são religião. Nossa, porque isso infelizmente, para quem não sabe, está na lei. E hoje o que está regulamentado é o que precisa ser feito. E terapia integrativa, ela fala sobre energia, sobre bioenergética, e o que o Albert Einstein, né, Paty, falou pra gente lá atrás. Você, como física, matemática, a gente estuda, por exemplo, a radiestesia, né, sim, que é medida em angstroms, uma unidade de medida da física. A gente fala a escala de Hawkins lá, que tudo que a gente mede é frequência, tem como medir, existem aparelhos hoje, a ciência comprova, a Universidade de Stanford está aí há tantos anos com pesquisas científicas. Aqui no Brasil, os hospitais estão usando como
A C. Camargo em São Paulo, o Dr. Ricardo Monesi fez um trabalho incrível. Aqui em Rio Preto nós estamos pesquisadoras, né, Paty? Incrível como a doutora Levidotto, tem o Dr. Eduardo Silva, que todos eles parceiros aqui do INSU, sempre buscando pesquisas científicas comprovadas, né? Que nos trazem essa segurança de estar falando de igual para igual e de estar sabendo o que está fazendo. Hoje, você está onde? Você está dentro de um shopping, né, Paty? Nossa. Com terapias integrativas. E eu queria que você deixasse um recado seu, sobre as suas escolhas, sobre esse seu novo momento, e um recado para quem está te ouvindo e assistindo neste momento. O recado que eu gostaria de deixar para vocês aí é que vocês viram que essa busca minha de coisas novas, elas foram importantes, né? E as terapias integrativas, elas me possibilitaram, porque eu fiquei um tempo fora das terapias integrativas, eu fui para o mundo corporativo, Paty. Falei, eu preciso saber, porque eu tô achando que eu tô muito cheio de mimimi, de negócio, imagina, matemática, eu vou lá para o mundo corporativo, fiquei mais de um ano no Sul, numa empresa incrível, com profissionais incríveis, com super, assim, eu já estava até falando do Dr. Rodrigo ontem, Dr. Rodrigo Arruda Pérez, que é um fantástico, o cara cria coisas assim em 3 meses, eu sou super, admiro muito ele, e o quanto que o mundo corporativo é diferente, mas que ele é necessário. Eu acho que eu passei por um lado, depois eu fui para o outro, e quando eu percebi que eu posso ir para o caminho do meio. Então você que está aí, você quer entrar para o mundo das terapias integrativas, vem, que você tem espaço, quer sair, vem, você pode. As pessoas podem escolher o que elas querem fazer, né? E isso é muito legal, saber que você pode escolher o que você quer fazer, o que você quer ser, e ter consciência, isso é muito lindo. E eu acho que o recado que eu deixo para as pessoas é isso. Se você não está conseguindo, vem para cá. Vai buscar ajuda, vai buscar um apoio, né? Que durante muito tempo foi isso que eu fiz, e por isso que eu acredito que eu estou onde eu estou, fazendo o que eu gosto, com quem eu quero, com as pessoas que eu amo de verdade, e acho que isso já é uma riqueza que você, né, que não tem tamanho, né? Às vezes as pessoas gostam de medir isso financeiramente, mas a abundância, a prosperidade, ela tem muitas vertentes, né? E uma delas é você poder viver em paz, você poder viver com as pessoas que você ama, você poder fazer, né? Como a gente fala, minha filha está fora, não, eu tenho condições de ir lá, eu quero ir lá ver ela, Paty, eu tô indo. Isso para mim é uma riqueza que não tem tamanho. É isso, Paty, que linda a sua história. Nós agradecemos muito, muito mesmo a sua participação, a sua energia, e muita gratidão por aceitar o convite de estar aqui no InstuCast. Muito bem, eu também agradeço muito, e precisamos, estamos aqui. Obrigada.